Essa sessão de Private Equity do CFA Level 3 daria um baita vídeo pro YouTube, hein? Mas eu não tenho tempo, cara. Eu tô captando recurso pra minha empresa, tô no CFA Level 3 pra fazer. Dá uma olhada nos comentários aí, cara. Você cativou o pessoal, porra. Volta a fazer vídeo. Chato pra caralho. Vai embora. Vou ler outra coisa mais leve aqui. Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Ah, vá pra puta que pariu. E aí, galera, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Uhul, Lucas de Lisboa tá de volta. 1.700 inscritos, muito obrigado. Não sei nem se eu mereço isso, depois do ghosting que eu dei em vocês, né? E hoje você vai aprender sobre a fantástica área responsável por investir em empresas, contribuir para o desenvolvimento delas, para depois vender a participação por um valor muito superior. Tudo sobre Private Equity, um pouquinho sobre Private Markets também. Por sinal, muito obrigado, Ryan Santos, que reagiu ao meu vídeo e, por consequência, contribuiu para a minha volta aqui. Agradeço lá no vídeo dele. Muito obrigado, Ryan, por fazer o Lucas voltar. E muito obrigado à galera que tem comentado nos vídeos. Se não fosse vocês, eu também não voltaria. Mas o tema é Private Equity, né? Então vamos lá. Você aprendeu aqui nos últimos vídeos que os banqueiros de investimento assessoram clientes na aquisição de empresas, captação de dívidas, etc. Mas faltou eu dizer quem são esses clientes especificamente. Pode ser um empresário, pode ser uma multinacional ou pode ser um fundo de Private Equity. Esses fundos, administrados por uma gestora de Private Equity, captam recursos de investidores, alocam esses recursos em empresas ou projetos em diferentes fases do ciclo corporativo. Vocês vão entender todos esses conceitos já já. A gestora de Private Equity costuma participar ativamente da gestão da empresa com o objetivo de contribuir para a geração de valor, seja através da expansão da marca ou geração de eficiências, para daqui a 3 ou 10 anos vender essa participação por um valor muito superior. Vou colocar a foto do roteiro aqui do lado, ao invés de eu ficar falando, o tema de hoje é esse, blá blá blá. Para entender o que é Private Equity, você precisa conhecer pelo menos 2 conceitos fundamentais: o ciclo de vida de uma empresa e o que são ativos e líquidos. O ciclo de vida de uma empresa é composto por 4 fases: a fase inicial, ou startup, que é quando você só tem uma ideia e dívida; a fase de crescimento, que é quando a sua empresa começa a gerar algum resultado, se desenvolve, você começa a arranjar cliente; a fase em que a sua empresa está madura, ou seja, ela já gera um fluxo de caixa estável, já tem um negócio que roda por conta própria; e, por fim, a fase de declínio, que pode ou não acontecer. E as empresas estão sempre evitando essa fase de declínio, buscando se adequar ao desenvolvimento tecnológico, às novas práticas de mercado, atender as demandas dos clientes, etc. Agora, sobre ativos líquidos e ilíquidos. Em resumo, liquidez é em quanto tempo você consegue resgatar o seu investimento a um valor justo. Alguns exemplos de ativos líquidos são ações muito negociadas na bolsa ou títulos do governo, e vamos focar em ações aqui, que eu vou pegar esse exemplo. Quando você compra ação de uma grande empresa como Petrobras, Vale, você tem liquidez, porque você consegue vender essa ação ou comprar ações a qualquer momento, certo? Além disso, se uma ação está na B3, a tendência é que ela já esteja numa fase mais madura do ciclo de vida corporativo que eu comentei anteriormente, porque para você fazer uma oferta de ações, você precisa ter uma empresa minimamente desenvolvida. E por fim, quando você compra ação na bolsa, você tem uma participação pequenininha. Já os ativos ilíquidos, você não consegue se desfazer deles com muita facilidade, então são, por exemplo, ações de empresas que não são listadas em bolsa, imóveis como um apartamento, crédito privado e aquele carrinho safado que você não consegue vender de jeito nenhum pelo preço da FIP. E esses ativos ilíquidos fazem parte do que a gente chama de Private Markets. O currículo do CFA Level 3 classifica esses Private Markets como Private Equity, que é responsável por investir em ações das empresas, e aí a gente vai aprofundar aqui no vídeo o que é Venture Capital, Growth Equity, Buyout Equity; Private Debt, que é responsável por investir através de dívida em empresas; Special Situations, que geralmente investe em ativos estressados ou em oportunidades de bons ganhos em curto prazo, é um investimento mais oportunístico; Real Estate, que são investimentos imobiliários, aquele seu tio que compra apartamento, casa para alugar, entra aqui. E se eu te disser que essa pessoa é um Real Estate Private Investor, será que você passa a dar mais moral para ela do que para esses youtubers que ficam falando que só fundo imobiliário que serve? E aí, por exemplo, os fundos imobiliários negociados em bolsa são ativos líquidos e as ações da empresa de real estate do Trump é um private investment. E por fim, os fundos de infraestrutura, que são responsáveis por investimentos privados na área de infraestrutura em diversas fases do projeto. Então agora você já tem uma boa noção sobre o que é Private Markets, vamos entrar em Private Equity. As gestoras de Private Equity também são chamadas de General Partners. Essa gestora capta recursos de investidores, chamados de Limited Partners, que costumam ser fundos de educação, como o fundo de Harvard, ou fundos de pensão, ou multimilionários, bilionários. Esses investidores geralmente têm uma expectativa de maior retorno e maior risco, bastante capital disponível e baixa necessidade de liquidez.
Eles podem deixar esse investimento travado aí por 10 anos, que não vai ter muito problema. Esse dinheiro vai para uma estrutura, que aqui no Brasil chamamos de FIP, e a gestora de recursos vai alocar esse dinheiro em diversos investimentos privados. Realizados os investimentos, a gestora de Private Equity vai buscar gerar valor através de 4 principais alavancas. Através da frente estratégica, a ideia é, por exemplo, entrar em novos mercados, expandir produtos, inovar. Na frente operacional, a ideia é escalar a operação, então, por exemplo, comprar novas máquinas para fabricar mais produtos ou reduzir ineficiências. Através da alavanca organizacional, por exemplo, treinando equipes, contribuindo para melhores práticas de governança. E, por fim, através da alavanca financeira, que é basicamente você contribuir para uma melhor estrutura de capital, negociar melhor a dívida da empresa, fazer um plano financeiro de mais longo prazo. Os fundos de Private Equity conseguem também negociar melhores preços na hora da aquisição das empresas, até porque eles capturam alguns prêmios adicionais de risco. Por exemplo, o prêmio de iliquidez, porque, obviamente, se você não consegue vender as ações de uma empresa de uma forma rápida e fácil, você espera um retorno maior do que o de mercado. E o próprio prêmio de risco do tamanho da empresa, porque uma coisa é você investir numa empresa listada em bolsa, com governança, com tudo certinho, e outra coisa é você investir numa empresa que você vai ter que construir tudo isso. No final, a ideia é vender essa empresa lá na frente por um valor muito superior ao que você comprou, gerando assim um retorno maior do que o de mercado. Além do maior retorno esperado, investimentos de Private Equity também tem outras 2 vantagens para a diversificação de portfólio, que são bem interessantes. Uma é a maior diversificação de investimentos, considerando que você tem a possibilidade de investir em diferentes momentos do ciclo de vida da empresa. Então você também consegue fazer uma diversificação de investimentos não só baseada em setores, mas também em tamanho da empresa. E o segundo principal fator é que existe uma idiosincrasia dominante. Essa palavra tinha que ser trocada. Idiosincrasia dominante, em resumo, quer dizer que a maior parte do risco e retorno está atrelado à empresa em si, e não pela captura de movimentos externos ou de mercado. Por quê? Porque, como a gente já falou, o grande objetivo da gestora de Private Equity é gerar valor dentro da empresa para depois vender no mercado. E esses fundos geralmente ganham dinheiro de 2 formas, através da comissão pela gestão, que é um percentual fixo de 1 a 2% sobre o capital comprometido. Então, um fundo de 100 milhões todo ano vai ganhar aí uns 2 milhões de comissão para fazer o negócio andar. E uma comissão sobre performance, que é calculada sobre o quanto de retorno esse fundo conseguiu gerar através dessas estratégias de geração de valor nas empresas. Algumas gestoras brasileiras de Private Equity, Patra Investimentos, GP Investimentos, 20 Partners, e algumas gestoras de Private Equity internacionais são KKR, Blackstone, Apollo, Carlyle Group. Por sinal, se a galera do chapéu de alumínio fica de mimimi com a BlackRock, imagina o dia que descobrir sobre o Carlyle Group. Hein? Será que tem alguma teoria da conspiração com o Carlyle Group? Não, brincadeira, gente, não tem. Ou será que eles me pagaram para falar isso? Vocês nunca vão saber. Sobre as estratégias dos fundos de Private Equity, são 4 principais estratégias, atreladas ao quê? Você que prestou atenção no vídeo, você vai saber responder as 4 fases do ciclo de vida de uma empresa. Então, a primeira estratégia, Venture Capital. Investe em empresas na fase inicial. Growth Equity, que investe em empresas que já possuem um produto, já possuem alguma operação e estão na fase de crescimento, e aí a entrada do fundo de Private Equity é justamente para acelerar essa expansão. Buyout Equity, cuja geração de valor é muito mais focada na reestruturação da empresa. Por exemplo, a compra de uma empresa madura, mas que está com estrutura de endividamento completamente desorganizada, não tem processo, e a entrada de um investidor de Private Equity contribuiria justamente para reorganizar essa bagunça toda. E Special Situations, ou Distressed Investment, que é responsável por realizar investimentos em empresas em situações mais peculiares, como, por exemplo, uma empresa que esteja em recuperação judicial, ou que esteja caminhando para lá. Você viu como é que cada parte aqui do vídeo se conecta uma com a outra? Mas, no final das contas, o grande objetivo dos fundos de Private Equity é o mesmo de todos nós no mercado. Ganhar dinheiro. Drop some money, drop some money, drop some... Essa é a minha versão do K-pop lá, daquela garota lá do Blackpink. Não lembro o nome, são todas elas parecidas. Sinal, aquela cantora do Blackpink lá, que estava no Brasil com o Bruno Mars, voltou do Brasil para a Coreia puta da vida, chamou o empresário dela para uma conversa séria. Meu empresário, eu quero saber por que esses babaca do Brasil acham que todos nós coreanos somos parecidos. E aí o cara olhou pra menina da Blackpink e falou, mas vem cá, eu não sou teu empresário. Ai, o cancelamento vem hoje. Venture Capital, basicamente para fazer aquele tipo de investimento que eu falei, em empresas numa fase inicial, a estratégia ela tem que ser mais ou menos um tiro de 12. Na verdade, a forma de análise ela tem o nome de 100, 10, 1. Por quê? Porque em Venture Capital, geralmente eles recebem 100 ideias para poderem aprofundar em 10 e decidirem investir em uma. Como o risco de investimento em empresas na fase inicial do ciclo de vida corporativa é extremamente alto,
ainda que eles façam todo esse filtro, a maior parte das empresas não geram um bom retorno. E aí a expectativa é que, considerando todo o portfólio do fundo de investimento, uma das empresas pague o prejuízo que todas as outras geraram. Alguns exemplos de transações de venture capital incluem aí quase todas as empresas de tecnologia que vocês imaginarem, iFood, Gympass. Então as metas são muito mais atreladas a, por exemplo, vamos lançar esse produto assim, ou vamos colocar de pé essa plataforma, atingir tantos clientes. Não tem muito uma preocupação com geração de caixa. Growth Equity, aqui a estratégia geralmente é de expansão da empresa. Então envolve um bom aporte de capital, investimento em máquina, investimento em marca, inovação e tudo mais. E aí, por conta disso, as estratégias de growth, elas exigem um plano de negócios muito bem desenvolvido, projeções financeiras um pouco mais rebuscadas, analíticas. E aí, citando alguns exemplos, e aí em Growth Equity e Buyout Equity eu atuei bastante, então posso trazer alguns exemplos que eu vi na prática. Incluem a Domino's, que foi adquirida pela 20 Partners, acho que foi em 2018, se eu não me engano. E se você reparar, desde que a 20 Partners adquiriu a Domino's, você teve uma expansão gigantesca de loja da Domino's, começou a abrir uma loja da Domino's em cada esquina. Também teve a transação da Copenhagen adquirida pela Advent em 2020, e aí vocês viram também uma expansão de lojas da Copenhagen. Por quê? Porque o fundo aporta o dinheiro e usa esse dinheiro para expandir a marca. Já em Buyout Equity, a ideia é principalmente extrair valor de ineficiências da empresa. Por exemplo, se ela tiver alguma ineficiência na fábrica ou se ela tem alguma ineficiência na estrutura de capital. São empresas num momento do ciclo de vida mais maduro e um exemplo de transação é a aquisição da Nadir Figueiredo pela HIG Capital. Em Buyout Equity você também precisa ter uma análise financeira muito rebuscada, só que você tem uma vantagem aqui. Como a gente está falando de empresas que já têm um histórico de alguns anos, você tem muito mais espaço para analisar a diligência da empresa, analisar os processos, conhecer a história, etc. Então, nesse caso, você consegue gerar uma estratégia muito mais detalhada sobre como você vai gerar valor para essa empresa. Então, todo fundo de Private Equity ele precisa fazer as seguintes perguntas. Primeiro, qual é a estratégia que a gente vai seguir? Estratégia de Venture Capital, de Growth Equity. Depois, os profissionais do fundo de Private Equity aprofundam essa estratégia. Por exemplo, em que setor a gente vai investir usando essa estratégia? Em saúde, em alimentação, varejo. Esses profissionais, então, formam algumas expectativas para o mercado analisado e aí eles partem para busca por oportunidades de investimento. Essas oportunidades podem vir através dos bancos de investimento que estão oferecendo empresas. Vídeo de M&A vocês podem assistir aí, vou colocar o card aqui em cima. Ou pode surgir também de uma prospecção ativa da gestora de Private Equity, que está buscando investimentos no mercado. Identificando uma oportunidade, esses profissionais buscam entender como que eles podem gerar valor nessa empresa. Por exemplo, faz sentido realizar essa aquisição? Como é que a gente vai sair dessa empresa lá daqui a 5, 7 anos? Quais as vantagens, desvantagens, as alavancas de crescimento que a gente pode implementar. Se fizer sentido, a gestora de Private Equity parte para a aquisição da empresa, e aí, mais uma vez, é aquele meu vídeo sobre M&A. Depois de investir na empresa, o fundo de Private Equity começa a participar ativamente da gestão, então coloca um pessoal do fundo de Private Equity no conselho da empresa, coloca um CFO, e por fim, como tudo tem um fim, menos a bosta do Velozes e Furiosos, depois de uns 5 a 7 anos ou 10 anos, a gestora de Private Equity realiza o desinvestimento. Para a fase de desinvestimento, você tem basicamente 3 alternativas. A primeira é a saída através de um IPO ou abertura de capital na bolsa, a venda direta para um outro investidor estratégico ou financeiro. Investidor estratégico geralmente é aquele que está no mesmo setor da empresa que está adquirindo, vai conseguir gerar sinergia, etc. Ou investidor financeiro é outro fundo de Private Equity, por exemplo. Ou se a estratégia do fundo de Private Equity tiver dado completamente errado, aí vai ter que partir para uma venda de liquidação, que é basicamente pegar os ativos da empresa e sair vendendo aí a mercado, igual o pessoal faz de desmanche de carro. Pega o carro e aí, ao invés de vender o carro completo, vai vendendo uma peça ali, uma peça aqui, enfim. Então vamos para um exemplo numérico. Imagina que uma empresa vale 100 milhões, um fundo de Private Equity compra 51% dessa empresa por 51 milhões, gera valor nessa empresa através das alavancas de estratégia que eu mencionei anteriormente, e daqui a 5 anos vende essa empresa por exemplo, 400 milhões. Vendeu 100% da empresa por 400 milhões. Se a empresa valia 100 e agora vale 400, você gerou um retorno sobre o capital de 4 vezes. Ou uma TIR de aproximadamente 32% ao ano. É um retorno bom pra cacete, só que como tudo no mercado financeiro, e talvez na vida, retorno sempre vem acompanhado de risco. Falando em risco, agora a gente vai analisar um pouquinho os riscos do modelo de negócio de Private Equity. Para começar, a gente tem, obviamente, risco macroeconômico, porque se a ideia do fundo é comprar barato e vender caro lá na frente, a depender da situação da economia, essa estratégia pode não ser realizada. Lá na frente, a economia pode estar super mal, ter pouco apetite para comprar o tipo de investimento que ele vai tentar vender.
Tem o risco da taxa de juros e de alavancagem, primeiro porque esses fundos de investimento em private equity costumam usar dívida para comprar a participação nas empresas. Aí você tem que assistir aquele meu vídeo sobre leverage finance para entender melhor essa estratégia. Outro motivo também é porque a taxa de juros impacta aí na atividade econômica, se vai ter mais IPO ou menos IPO, ou nenhum IPO, como é o caso agora. Peraí. Uma coisa aqui rapidinho para vocês, certo? Eu acabei de falar que a macroeconomia e a taxa de juros impactam geralmente de forma negativa no retorno desses fundos de private equity, certo? Dificulta a saída do fundo, vai ter que ficar preso no investimento por mais tempo. Isso quer dizer que uma Selic alta impacta algum setor da Faria Lima? Porra! Mas como assim? Mas tem gente que diz que a Faria Lima só quer juros altos? Pois bem, essa galera tá errada, não conhece as diversas áreas do mercado financeiro e de capitais como você conhece. E eu não entendo por que as pessoas dão tanta bola para esse tipo de discurso. Na verdade, para mim, esse pessoal tinha que ser tratado com um bom e velho bullying. Outro risco é o próprio risco da operação em que se investiu, dentre outros vários riscos que existem, como, por exemplo, risco de diluição, risco de valuation, risco de custos adicionais, comissões, etc. Então já vamos logo para a parte de remuneração, competências necessárias e vantagens e desvantagens de atuar em private equity. Você já deve ter percebido que muito do que se faz em private equity tem relação com o que se faz em investment banking, certo? É porque, de fato, parte das atividades são bem parecidas, inclusive por isso muita gente de investment banking vai para private equity. Sobre remuneração, a princípio é mais ou menos parecida com a de investment banking, é um pouquinho menos do que investment banking, até pela natureza do negócio, né? Investment banking é um pouco mais de curto prazo, private equity a ideia é que você trabalhe na gestora pelo longo prazo mesmo. Então, em resumo, em remuneração pode considerar aí um pouquinho parecido com o que eu já falei em investment banking. Algumas das vantagens de se trabalhar em private equity são: a qualidade e quantidade de aprendizado é gigantesca, talvez uma das áreas mais legais de se atuar e aprender sobre diferentes setores, estratégias, etc. A qualidade de vida dizem que é muito melhor do que em investment banking. Você tem uma maior estabilidade profissional, apesar que no mercado financeiro não existe muito isso de estabilidade profissional, né? Mas comparado com o investment banking, que você pode ser demitido por falta de bom dia e facilmente te substituem, em private equity você é uma peça um pouquinho mais estratégica. E justamente por conta dessa valorização dos profissionais e da necessidade dos profissionais saberem sobre gestão, etc., muitas gestoras de private equity mandam seus profissionais estudarem lá fora. MBA em Harvard, em Wharton, isso é legal pra caramba. Mas dentre as desvantagens, a primeira delas é que, na minha opinião, é mais difícil você entrar em private equity do que em investment banking ou em muitas outras áreas. E um dos motivos é porque o turnover, a rotatividade dos profissionais, tende a ser mais baixa em private equity, porque, como eu falei, o incentivo é para que você fique no longo prazo. Ainda que a qualidade de vida seja melhor do que investment banking, ela não é tão boa assim, então você ainda vai trabalhar isso às 12 horas por dia, ainda vai ter períodos em que você vai ter que varar a madrugada. Dependendo da gestora onde você trabalha e dos investimentos realizados, talvez você tenha que morar em outra cidade. Isso para mim é uma desvantagem, pode ter gente que veja isso como vantagem. Em private equity você também tende a ter menos emoção do que em investment banking, então em investment banking você fecha dezenas de transações às vezes por ano, enquanto em private equity você fecha menos, até porque é o seu dinheiro que você está colocando em jogo. E por fim, a estrutura onde você trabalha importa demais. É completamente diferente você trabalhar num grande fundo de private equity com dinheiro infinito, que capta dinheiro de Harvard e de fundos de pensão internacionais, e você trabalhar num fundo de private equity que tem muita dificuldade para captar dinheiro. As competências necessárias, elas são bem parecidas com as das outras áreas, mas elas têm algumas diferenças aí, especificamente no tipo de estratégia que cada gestora vai seguir. Então, como competências em comum, você precisa saber bastante sobre negócios, contabilidade, direito, gestão, finanças corporativas, Excel, modelagem financeira, PowerPoint, economia, negociação e comunicação, e também você precisa ter muita capacidade de organização. E também muita atenção a detalhes, até porque em private equity você vai trabalhar muito com diligência. Mas, dependendo da estratégia que o fundo de private equity segue, você precisa ter algumas competências adicionais ou diferentes. Por exemplo, um fundo de venture capital exige de você que você tenha mais conhecimento sobre as tecnologias, inovações, esteja mais atento a esses segmentos. Num fundo de growth equity e buyout equity, você precisa ter uma noção absurda sobre finanças, sobre gestão. E em fundos de special situations, você precisa ter uma noção muito forte de direito e conhecimento jurídico. Na minha opinião, private equity é uma das áreas mais legais do mercado financeiro. Eu queria ter trabalhado em private equity ao longo da minha carreira. Infelizmente, eu só pude trabalhar em parceria com os fundos, isso daí eu fiz bastante, mas eu nunca fiz parte de uma estrutura de private equity. Quem sabe um dia eu não monto o meu próprio fundo
minha própria gestora de private equity. Você bota dinheiro? Hein? Será que eu não consigo captar um dinheiro com vocês aí? Já que o YouTube não me monetiza, né? E se vocês quiserem entender um pouco mais sobre private equity, bem como as diversas áreas de mercado financeiro, entender a relação entre todas essas áreas que envolvem negócios, eu vou deixar a playlist de Investment Banking aqui em cima. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta com qualquer comentário que você queira fazer, inclusive me xingar por eu ter ido comprar cigarro por tanto tempo. Muito obrigado pela sua valiosa atenção e até a próxima.